Bom, pessoal, então para dar início a essa exposição, lembrando que nós estamos aqui para falar sobre a monografia, né? E a gente sempre orienta o aluno a começar pela introdução. Alguns colegas, professores, eles dizem que não tem muita relevância começar pela introdução ou começar pelo contexto do trabalho, até afirmando que pode ser feito depois a introdução. Também eu não discordo, né? Não há nenhum impeditivo do aluno começar a introdução do trabalho dele após ter terminado o desenvolvimento do trabalho. O que a minha visão é que a introdução ela serve para orientar o aluno no decorrer do trabalho. Porque quando você consegue desenvolver a introdução, como eu vou explicar aqui agora, por mais que o teu orientador não esteja próximo por algum motivo, surge alguma dúvida de imediato e você não tem tempo para falar com ele, ou ele está sem tempo para retornar, você, olhando a sua introdução, você consegue saber para onde vai, consegue desenvolver o raciocínio dentro daquela linha de argumentação, porque a introdução já vai te dar essa orientação. Então não há nenhum problema em fazer depois, mas quando o aluno começa por ela, as coisas se tornam mais fáceis à medida que ele vai desenvolvendo o trabalho dele. É muito comum alguns alunos, no decorrer do trabalho, reclamarem que se perderam, que não sabem mais o que escrever, que estão sem ideias. Isso tudo porque ele não fez a introdução ainda. Na introdução, você vai ter informações relevantes como o tema, a problemática, a hipótese, os objetivos gerais e específicos, a metodologia. Então, se no decorrer do trabalho ele tiver alguma dúvida, o que ele vai ter que seguir? O que ele está buscando responder? Sobre qual hipótese ele está trabalhando? O que ele vai, ao final do trabalho, buscar responder? Que pergunta é a pesquisa dele, ou que se refere à pesquisa dele? Então, no decorrer do desenvolvimento, na verdade, no desenvolvimento, melhor dizendo, essas perguntas surgirão. E aí basta que ele olhe para a introdução que ele já fez, que ele consegue a resposta a todas essas perguntas. Daí a importância de começar pela introdução. Novamente, repito, não é pré-requisito, mas ela vai ajudar muito o aluno a desenvolver a ideia dele. E como é que nós começamos essa abordagem? A introdução, pessoal, ela começa sempre para que, ou no momento em que o aluno desenvolve o seu tema. Mas veja que não é dizer qual é o problema ainda, é expor o tema, a exposição do tema do trabalho. Em um parágrafo 2, o aluno pode fazer então uma explicação sobre a relevância do tema abordado ou que será abordado no trabalho dele. Lembrando que os tempos verbais serão sempre no futuro, porque o processo está começando agora. Então, em um parágrafo ou dois, é interessante que o aluno exponha o tema e a importância desse tema para o mundo jurídico, a importância desse tema para o mundo científico. Então você pega um problema que é muito corriqueiro nos trabalhos dos alunos dentro da área penal, muitos alunos querem falar de violência doméstica, querem discutir que a lei é eficaz ou que a lei não é eficaz, a lei Maria da Penha, por exemplo. Então, num primeiro parágrafo ou segundo, o que o aluno vai expor? Ele vai expor que o tema da violência doméstica é um tema de importante estudo, que os níveis de violência vêm aumentando, que é importante um estudo aprofundado sobre o assunto, que talvez essa monografia gere material para futuras políticas públicas dentro dessa área. Então, é essa a importância, no primeiro momento, do primeiro e do segundo parágrafos da tua introdução, é expor a relevância do tema estudado. Qual é a importância desse assunto para o mundo jurídico? Ok? O aluno vai fazer isso. Na introdução, não é recomendável que o aluno já dê citações, né? Já busque informações que ele precise citar, porque no primeiro momento, a introdução é a descrição do que você vai fazer no seu trabalho, do que você vai desenvolver. Então basta que você, no primeiro momento, justifique a relevância do tema, explique
qual é a importância do tema, ok? A partir daí, você pode usar 1 ou 2 parágrafos para fazer isso, tá? O ideal é que 2 parágrafos estão excelentes aí para você expor a importância do tema que você vai estudar. Em uma segunda etapa, ou seja, depois desses 2 parágrafos, ou 1, você já vai apresentar a sua problemática. E o que é a problemática? A problemática, pessoal, é a pergunta de pesquisa. Não confunda jamais a problemática de um trabalho com o tema do trabalho, que é uma pergunta muito comum que fazem ao professor. É uma pergunta muito comum que o professor avaliador faz ao aluno quando ele está apresentando o trabalho na banca. Então, o que você vai ter que fazer para não confundir, para não trocar a apresentação do tema com a tua problemática? Tem aluno que não sabe a distinção entre o tema e a problemática. Então, para resolver essa pergunta, é só você pensar que a problemática é a pergunta de pesquisa. Ou seja, o que levou o aluno a escrever sobre aquele tema? O que levou o aluno a buscar uma resposta sobre aquela pergunta que ele está se fazendo? Muitos alunos já têm uma resposta na cabeça sobre o tema que vão pesquisar. Novamente falando, alguns alunos acham que lei X ou lei Y é ineficaz, então ele quer mostrar que aquilo ali é ineficaz. Ou ele quer mostrar que aquilo é eficaz. Não importa, você pode partir sim de uma premissa própria. Essa premissa própria sua é a chamada hipótese que eu já vou falar daqui a pouco, tá? Mas a problemática é a pergunta de pesquisa. Então, o aluno deve, a partir desse terceiro parágrafo, expor a problemática. Diante da relevância do tema que ele já mostrou nos parágrafos anteriores, ele então vai fazer a exposição da pergunta de pesquisa. E ele vai transcrever a pergunta de pesquisa mesmo, com a interrogação ao final. Porque não se esqueçam que esse é o ponto central do trabalho. Você vai pesquisar uma coisa que te gerou uma dúvida. O trabalho científico sempre parte de uma dúvida. E essa dúvida é exatamente a pergunta de pesquisa, é exatamente a problemática do trabalho. Então, por exemplo, tem gente que pergunta, quando o avaliador pergunta assim, qual a problemática do seu trabalho? Fala, a problemática é a violência contra a mulher, é a violência não sei o quê. Não. O que o examinador está perguntando é qual é a sua pergunta de pesquisa, ou seja, o que levou você, que dúvida levou você a pesquisar sobre esse tema para fazer esse trabalho. Então, a problemática é a pergunta de pesquisa. Você deve usar um parágrafo, só um basta, para transcrever essa pergunta, explicar essa pergunta, aliás, não respondê-la ainda, porque ela só vai ser respondida ao final do trabalho. Mas o aluno, nesse primeiro momento, ele deve apontar a pergunta, indicar a pergunta expressa com a interrogação mesmo e explicar por que ele está querendo saber aquilo, né? Expor a pergunta de pesquisa. Esse é o segundo ponto da introdução, é a problemática, é a apresentação da problemática. Quando isso for feito, a outra parte é meramente a hipótese. Eu digo meramente não diminuindo, mas que é uma coisa que é a consequência da outra. A hipótese de pesquisa nada mais é do que uma presunção, nada mais é do que uma opinião precária, ou seja, ainda sem base científica, do que a pessoa acha que é a resposta à pergunta de pesquisa. Então, por exemplo, alguns alunos surgem com a seguinte situação: a lei X é ineficaz. Então a pergunta é: a lei X é eficaz? Qual seria a hipótese? A hipótese acredita-se então que a lei X não é eficaz porque acontece tal situação assim, assim, assado. Vamos pegar um exemplo que acontece muito. Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é eficaz? Aí a hipótese seria uma possível resposta a essa pergunta de pesquisa. A hipótese de pesquisa, vou repetir, é uma possível resposta à pergunta de pesquisa. Então, para aqueles que acham que a lei é ineficaz, a hipótese será essa.
A lei, em primeiro momento, parece ser ineficaz, tendo em vista o grande número de feminicídios que acontece na cidade, tendo em vista o número de violência muito grande, a falta de controle, etc, etc, etc. Então essa é a hipótese. Nesse ponto, ele vai expor uma opinião sobre qual é a possível resposta. Não importa se a hipótese vai se confirmar no final do trabalho ou não vai se confirmar. Isso é irrelevante. Mas a gente parte de uma premissa de problema, pergunta, com uma possível resposta. E lá na conclusão é que o aluno vai responder a pergunta de pesquisa, porque ele já vai ter pesquisado sobre o assunto, e ele vai dizer lá na conclusão que a hipótese se confirmou, a lei é ineficaz, ou a hipótese não se confirmou porque a lei é eficaz. O importante é que ele responda à pergunta de pesquisa. Isso que vai levar o aluno a uma conclusão adequada, mas ele vai fazer isso depois de terminar o trabalho no seu desenvolvimento. Então, não que esqueçam, a hipótese não precisa se confirmar, ela pode não se confirmar, não tem importância, porque é apenas uma presunção que você está fazendo antes da pesquisa, ok? A gente começa com esses 3 pontos importantes, a apresentação do tema, a problemática e a hipótese de pesquisa, e logo depois falaremos aí sobre os objetivos gerais, específicos, a metodologia que a gente vai usar também na introdução do trabalho, tá ok? Obrigado.